Bom, oficialmente, boa noite para todos, sejam bem-vindos. Em nome do nosso presidente, o Marcos Ebert, eu dou boas-vindas para vocês. O nosso grupo, o IBEF Campinas, né, é uma organização sem fins lucrativos que visa promover o networking. E ele também tem muitos conhecimentos, cursos na área de finanças também. O IBEF ele tem 10 seccionais presentes nas capitais de estados, sendo a seccional de Campinas a única do interior. Este instituto organiza diversos eventos, palestras, comitês, seminários, fóruns, jantares, né? A gente estava até conversando agora, sempre tem vários prêmios que a gente faz também aos profissionais. É um grupo muito, muito legal mesmo. Visa é a troca de experiências. E os profissionais, principalmente da área de finanças também. O IBEF Campinas hoje consta com 300 associados. O Instituto realiza uma média de 30 eventos por ano. Eu estou achando que é até muito mais que isso mesmo que a gente faz, né? Nossa, esse último mês que passou foram infinitos. Isso foi um benefício que nós tivemos aí, né, dessa pandemia, que trouxe esses eventos também dessa forma. Reunindo muitas pessoas e sempre foram eventos fechados e agora com a pandemia a gente teve a oportunidade de realizar esses eventos abertos também e trazer pessoas, convidados, mais pessoas para participar com a gente também. O IBEF já tem 5 anos e ele já contribuiu com a formação de muitos profissionais, né? Então, o Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças. Nós formamos bem em março desse ano, nós retomamos um grupo que é o IBEF Mulher. E o IBEF Mulher, né, eu estou na coordenação junto com a Gislaine. A Gislaine, por um motivo pessoal, não pôde estar aqui com a gente hoje. E fiquem tranquilos, vocês estão no lugar certo. Embora seja um evento do IBEF Mulher, nós fizemos o convite aí para todo mundo, para a gente compartilhar esse conteúdo e as informações também. E vocês podem também consultar pelo site do IBEF, mais outras palestras, tudo que a gente faz fica gravado lá, aconteceu muita coisa, muitas palestras também. Meu nome é Cristiane, eu tenho uma consultoria aqui de carreira, a We4U, e faço parte também do IBEF, e eu também não poderia deixar de agradecer os nossos patrocinadores, a PwC Brasil, a Deloitte, a Unimed Campinas, Lemos Advocacia para Negócios, a Finoc Ustra, Sociedade de Advogados, e o meu muito obrigada mesmo a todos vocês que são os nossos patrocinadores. Sem vocês, a gente não seria capaz de transmitir tanto conhecimento para os nossos associados e os nossos convidados também. Nosso muito obrigada em nome do IBEF para os nossos patrocinadores. Through Connection, we work collaboratively to achieve greater impact for the clients Deloitte serves, the people we develop, and the communities where we live and work. And that won't change. Because while every industrial revolution has been marked by technological advancement, human skills will always be valued. Skills like developing leaders, expanding opportunity, building trust, and creating solutions. The ability to connect people and connect with people will continue to drive every great success story. At Deloitte, we connect people who care to create impact that matters. That has made us, and will continue to make us, distinctly Deloitte. O mundo pede novas leituras, e nós oferecemos um novo jeito de ler o mundo. O novo aplicativo da PwC Brasil. Ele dá acesso a materiais, pesquisas, vídeos e publicações nacionais e globais da PwC sobre diversos setores de atividade. Além de ficar por dentro dos melhores eventos do mercado, você pode confirmar presença, fazer networking e interagir durante o evento. Você também pode personalizar seu conteúdo de acordo com seus temas de interesse. App PwC Brasil. Descubra um novo jeito de ler o mundo.
apoio, cuidado, compreensão. Só quem está perto sabe o que a gente precisa. E isso só a Unimed Campinas tem, já que há 50 anos faz parte da história da nossa cidade. Por isso, oferece 50% de desconto para planos participativos nos 3 primeiros meses. Esse é o presente de 50 anos da Unimed Campinas para você. Unimed Campinas, 50 anos. Nosso plano é cuidar de você. De 1978 para cá, muita coisa mudou. E com o Lemos não poderia ser diferente. Durante toda a trajetória do escritório, estratégias foram elaboradas, horizontes foram ampliados e habilidades desenvolvidas, resultando na formação de uma advocacia séria, ética e de excelência. Tudo conquistado graças a uma equipe de profissionais altamente capacitada e uma liderança participativa. Sem contar a prática de uma advocacia atualizada e que atende diversas áreas jurídicas. Hoje, ao completar 40 anos de fundação, o escritório passa por mais uma transformação, dando início a um novo ciclo empresarial, com foco nos resultados de negócios de cada cliente. Lemos 40 anos. Uma história irretocável. Um futuro de bons negócios. E hoje, né, a gente está aqui com uma convidada muito especial, uma pessoa muito querida, a Márcia Neves, que gentilmente atendeu o nosso pedido, né, a pesquisa que nós fizemos de interesse, e esse assunto surgiu, né, como interesse, as pessoas querendo saber um pouquinho mais. A Márcia, ela já tem uma sólida experiência como consultora na área de treinamento da IBM. Ela implementou muitas trilhas de treinamento e diversos projetos para o segmento. Então, Márcia, hoje eu dou a palavra para você. E antes que a Gi me lembre, né, a Márcia também, né, a gente vai deixar, vocês têm um chat, ela vai explicar todo como é que funciona o ágil, e vocês podem também fazer perguntas, ficarem à vontade. Márcia, seja bem-vinda aqui com a gente. Obrigada, Cris. Bom, primeiramente, boa noite, e eu quero agradecer bastante pelo convite, que inicialmente veio do Flávio, depois formalmente da Giovana, e agradecer Flávio e Giovana, agradecer você, Cris, agradecer a Gislaine, que não pôde estar aqui com a gente hoje, né? Mas esse agradecimento aí para vocês, porque quando veio o convite eu falei, nossa, que bacana, vamos falar de ágil. E aí, ao longo das nossas reuniões, a gente decidiu que o nosso foco aqui hoje à noite é falar de ágil para quem não sabe o que é ágil, né? Ao longo das nossas reuniões, né? Então, só vou falar brevemente um pouquinho aí sobre mim, tá? Para que vocês me conheçam um pouco. Eu sou formada em letras, eu sou originalmente professora de inglês, sou formada pela PUC Campinas. Atualmente eu estou cursando MBA em gestão estratégica de pessoas, com ênfase no desenvolvimento humano para líderes, na FGV.
o nome é grande, né? Mas é desenvolvimento para líderes, né? É uma das partes aí que eu gosto de atuar, que eu gosto de agir, que eu gosto de falar e de estudar também. Bom, eu atuei na IBM por 14 anos e a IBM, para quem não sabe, é uma gigante no ramo da tecnologia. E na minha última função lá, eu atuei na equipe de treinamentos, dentro de uma área de consultoria, onde o foco principal era desenvolver e capacitar os colaboradores para que eles pudessem entregar os melhores produtos e os melhores serviços, né? Capacitá-los para fazer boas entregas. Então, foi nessa área, exatamente, que foi lá em 2011 que eu iniciei nessa área, que eu tive o meu primeiro contato com o ágil, né, com a metodologia ágil. E desde então eu me tornei uma entusiasta e apaixonada pelo assunto. Eu cheguei a participar de um comitê ágil, onde nós nos reunimos para aprender, para discutir melhores práticas, para organizar os treinamentos que eram oferecidos dentro de casa e também para os clientes. E estando dentro do time de treinamentos, eu acompanhei muito de perto toda a transformação ágil pela qual a empresa passou. Então, eu estou aqui hoje para trazer para vocês um pouco de informação sobre o Agile, que é um pouco mais do que uma metodologia, né? Ela é um mindset, né? Então, deixa eu até já compartilhar aqui com vocês. Bom, então, eu acabei de falar aqui para vocês que o ágil é mais do que uma metodologia, né? Que ela é um mindset. Mas o que é um mindset? Então, vamos começar lá do comecinho. Essa palavra ela tem uma origem inglesa e ela significa modelo mental. E o que é modelo mental? É uma forma de como a pessoa pensa, o que a pessoa sente, como a pessoa age face a cenários diferentes, a cenários simples, complexos. É a forma como ela se apresenta para a vida, né? Então, como ela enxerga o mundo, na verdade, né? Como ela consegue lidar com os acontecimentos. Então, os modelos mentais, eles são construídos a partir do que uma pessoa viveu e do que uma pessoa absorveu. Então, porque cada pessoa ela tem a sua personalidade, tem os seus hábitos, tem o seu caráter. Cada pessoa se molda e prepara o seu destino aí, né? Então, na verdade, não existe um melhor modelo mental. Não existe o que é mais certo, o que é errado. Então, eu tenho o meu, você tem o seu, e cada um constrói o seu, né? Então, é isso, basicamente, aí o mindset. Então, é daí que a gente fala que vem, a partir daí que surge a metodologia ágil. Mas por que, o que essa explicação aí tem a ver, né, com o ágil, né? Porque o ágil, ele tem um grande foco nas pessoas. Como elas se comportam, como elas se comprometem, como elas interagem, como elas engajam, como elas pensam, o que elas sentem. Então, de uma forma geral, como elas agem, né? Então, é por isso que tem essa conexão muito forte com pessoas, né? Então, só colocando aí para vocês o que a gente vai ver aqui hoje, né? A nossa agenda vai cobrir o quê? O que é o Agile, já dei aí um spoiler, né? Uma introdução, né, do que é o Agile. A gente vai ver os valores e os princípios. Eu optei por trazer o Scrum, que é um framework Agile, que é um dos mais usados, então optei por trazer aqui uma coisa mais técnica, para que depois a gente possa falar do não técnico, de como a gente aplica o Agile além do desenvolvimento do software, tá? Então, isso é basicamente aí a nossa agenda. Vou falar para vocês o que é o ágil, os valores e princípios, o que é Scrum, também os valores e princípios, e depois no final eu abro aqui para vocês ficam à vontade, nenhuma pergunta é idiota, né?
De repente também eu nem saiba responder, né? O que vocês perguntarem, então fiquem à vontade para fazerem as perguntas de vocês no chat, e aí, mais para o finalzinho, a gente abre aqui para fazer um bate-papo e responder as perguntas das dúvidas, caso vocês tenham. Então, ok. Então, vamos começar pelo o que é o ágil, né? O ágil, ele é mais ou menos isso aí. É um conjunto de valores e princípios. É uma forma de pensar, é o mindset, né? O nosso modelo mental. É você estar mais próximo do negócio. É você ter consciência de que as coisas mudam. Isso é muito forte no ágil. É você saber que as coisas mudam, que de manhã ela foi de um jeito e à noite ela vai estar de outro, e normal isso acontecer, ok. As mudanças são bem-vindas dentro desse modelo ágil. É a gente ter consciência de que as pessoas erram e de que elas podem corrigir, acertar o percurso e melhorar depois disso, né? Então, eu coloquei um slide aqui para vocês, eu busquei bastante essa foto aqui, até comentei com o pessoal na nossa reunião, né, e eu consegui encontrar essa foto aqui para vocês. Então, eu queria que vocês pensassem aí, olhando essa foto, quais os insights que vocês podem ter olhando essa foto? Será que alguma vez nós já estivemos em situações parecidas, né? Em situações semelhantes? Então, vem o Agile e fala assim, tenta aí, vê como que você se sai, você tem que tentar. Depois a gente pode refletir juntos e descobrir como que a gente pode melhorar. A gente pode descobrir juntos o que você tem que fazer para melhorar, o que você tem que fazer para ajustar, o que você tem que fazer para tentar o novo, e o que você tem que fazer para ir tentando de novo, e de novo, e de novo. E ir ficando cada vez melhor nessa tentativa, né? Isso me fez até lembrar ontem uma cena, assim, eu acabo vendo o Agile em tudo, gente. Ontem eu pedi para o meu filho de 13 anos, fazer uma salada de tomate, e ele falou, mas mãe, eu posso me cortar, eu não sei como você pica quadradinho, como que você pica quadradinho, né? Eu falei, faz do seu jeito. Ele já tem o modelo de como é, porque ele já viu como é, né? E aí ele começou a fazer, eu comecei a ajudá-lo só para ele não se cortar, comecei a ensinar. Aí ele fez a saladinha de tomate dele, ele falou, mas ficou horrível. A sua saladinha fica toda quadradinha, parece que fica milimetricamente tudo medidinho. Aí eu falei para ele assim, mas quantas vezes você já fez salada de tomate na sua vida? Quantas vezes você já cortou um tomate? Ele falou, é a primeira vez. Eu falei, então, é assim mesmo. E como que você vai fazer para você melhorar? Você tem que fazer, né? Não tem outro jeito, né? Algumas coisas a gente tem que fazer e tem coisas piores ainda. A gente tem que fazer e a gente tem que errar para saber qual é o percurso que a gente deve tomar, né? Então, quando e como exatamente surgiu o Agile, né? Ele surgiu lá em 2001, quando 17 profissionais da área de tecnologia, eles eram desenvolvedores de software, eles eram especializados em processos de desenvolvimento de software, eles se reuniram e criaram uma aliança ágil. Então, como consequência dessa reunião deles, surgiu o Manifesto Ágil, que é justamente esse documento que vocês estão vendo aí, né? É um documento velho,
o documento ele é de 2001, ele nunca foi atualizado. Se você entrar lá, posso deixar o link para vocês depois. Se você entrar lá, você vai ver que é um documento que está em HTML ainda, né? Então, os desenvolvedores de software aqui provavelmente vai saber do que eu estou falando. O HTML é uma ferramenta mais antiga, né, de programação. Então, esse documento foi criado lá em 2001 por esses 17 profissionais da área de desenvolvimento de software. Embora, né, tenha lá alguns profissionais que não concordam muito com essa afirmação de que o ágil tenha surgido em 2001, porque logo depois da Segunda Guerra Mundial, a Toyota desenvolveu um modelo de produção chamado Lean Manufacturing, que eu acho que muita gente conhece também, e esse modelo contemplava algumas das abordagens bem parecidas com as que a gente vê no ágil, né? Como, por exemplo, eliminar desperdícios, executar apenas aquilo que importa, focar em soluções simples, mudar o percurso sempre que for necessário, ter um fluxo contínuo de entregas. Então, assim, tem bastante sentido as pessoas falarem que são bem parecidos, né? Mas eu prefiro pensar que com todo esse boom de inovação e de criatividade, a gente acabou ganhando com isso, né? Novas formas de gerir e de executar os projetos, né? Então, esse aí é o Manifesto Ágil, né? Ele é baseado, o documento todo é com base em 4 valores e 12 princípios, né? Eu deixei aí o slide para vocês, não vou ficar lendo aí esses valores, porque a gente vai até falar um pouco mais deles aí ao longo da nossa conversa, né? Então, tem esses 4 pilares, que a gente também pode chamar de 4 valores, e vocês podem ver que eles são bem dirigidos para desenvolvimento de software, né? E tem os 12 princípios. Em relação a esses 12 princípios aí, vou aqui fazer um resumo de todos eles, para que vocês tenham uma ideia, inclusive, de quais são as vantagens de trabalharmos com os projetos, em projetos ágeis, né? Então, por exemplo, o escopo é mais priorizado, existe autonomia, disciplina, tem mais comprometimento dos times, a comunicação é intensa, tem inspeção, tem adaptações constantes do processo, tudo isso em busca de melhoria mesmo, melhoria contínua e redução de desperdícios. Antecipação dos problemas, maior rapidez na tomada de decisões, flexibilidade na mudança dos requisitos. Então, começou de um jeito, precisou mudar no meio do caminho? Vamos mudar e vamos ver o que dá, né? Entregas de produto de uma maneira mais frequente e com mais rapidez, e uma visão aí maximizada do valor do negócio em si, né? Então, esses 12 princípios aí, para resumir, em cima desses 12 princípios foram criadas muitas práticas de colaboração, de liderança e de entrega, né? Então, eles criaram lá o documento inicial, mas depois disso veio muita coisa que ajudou a gente a gerenciar os nossos projetos hoje em dia. A base desses 12 princípios é, sem dúvida nenhuma, a colaboração com o cliente. Então, mais que negociação de contratos e responder às mudanças, é mais ainda, né? É mais do que você seguir um plano. Então, você não está olhando só no contrato que você fechou com o seu cliente, você está olhando para um todo, olhando para as pessoas, olhando para as equipes, né, que estão executando aquele projeto. Bom, então, quais são
aí, né? O que a gente falou até agora, né? Que a agilidade é um mindset, que ele é estabelecido por 4 valores e que ele é fundamentado por 12 princípios e que esses princípios são manifestados por diversas práticas, tá? As práticas e os métodos ágeis mais conhecidos no mercado hoje, eu posso citar aqui o Scrum, o XP, o DevOps, e tem ali muitos outros, inclusive, que não tiveram origem no desenvolvimento de software, em específico, né? Mas que também são utilizados na prática de projetos, de sistemas. Então, por exemplo, o Kanban é um deles. Talvez aqui esteja um pouco familiarizado com o Kanban. Essas práticas são nada mais, nada menos do que os frameworks ágeis. Tá? E esses frameworks ágeis, eles são baseados em processos empíricos. Nossa, então agora já falou uma sopa de letrinha. Frameworks ágeis que são baseados em processos empíricos. Socorro, né? O que é isso? Então, um processo empírico, né? O que é o processo empírico? É quando você não conhece todas as variáveis. Tem mudanças e eles não são repetitivos e nem previsíveis. Geralmente são baseados na experiência e no conhecimento de quem está executando o processo. Então, você vai saber ali, ao final, a pessoa fez, aprendeu, e aí ela te fala como foi. E, às vezes, cada um tem uma experiência. Então, isso que é um processo empírico. Ele é totalmente baseado na experiência e no conhecimento de quem está pondo a mão na massa, né? E o que é um framework? O framework é um conjunto de conceitos que são usados para resolver um problema de um domínio específico. E o Scrum é um deles, tá? Então, agora você já sabe, porque você esteve aqui nesse bate-papo com a Márcia, então agora você já sabe que o Agile não é o Scrum, tá? A gente pode imaginar, assim, o Agile como um guarda-chuva e a gente colocar várias práticas embaixo do Agile, tá? Então, o Scrum, por exemplo, que é o que a gente vai falar agora, ele é uma das muitas práticas que existem dentro do Agile, tá? Então, vamos falar um pouquinho do Scrum, para a gente, assim, escolhi uma prática para trazer aqui, porque, sem sombra de dúvidas, eu acho que é a prática que as pessoas mais conhecem e mais utilizam no desenvolvimento de software, né? Então, o que é o Scrum? É um framework baseado no desenvolvimento interativo. Ele ajuda a guiar o time e aqui o time é o foco e não o processo. O Scrum, ele não é difícil de entender, mas ele tem lá as complexidades, porque ele tem várias cerimônias, vários time boxes, você tem tempo para tudo, horário para tudo. Então, ele é fácil de entender, porque ele está lá e está pronto, tá? Então, vocês conseguem ver aí alguns dos benefícios que as empresas têm quando implementam o Scrum. Entregas pequenas, entrega o que é prioritário, redução dos riscos, a motivação do time, consequentemente, a melhoria contínua, e tem o feedback no final de cada interação, né? Isso acaba levando a ter um cliente mais confiante. O Scrum também tem os seus pilares e também tem os seus valores. Olha os pilares: inspeção, adaptação e transparência. Então, a gente está falando de coisas que parece fácil, né? Mas elas acabam sendo complexas. Olha os valores. A hora que a gente olha os valores, aí a gente vê que pode ficar um pouco mais complexo ainda.
coragem, foco, comprometimento, respeito e abertura. É muito fácil para exemplificar isso. Só a gente pensar no seguinte, pensa no papel que você atua hoje e pensa assim, por que eu tenho que ter coragem? Por que eu tenho que ter foco? Por que eu tenho que ter comprometimento, respeito e abertura? Ser uma pessoa aberta para o novo. E aí você pensa, é fácil? Eu estou num ambiente em que eu sou induzido ou eu sou motivado a praticar esses valores? Eu consigo praticar esses valores? Então, é aquilo que eu falei para vocês. Ao mesmo tempo que é fácil, porque já está tudo pronto no Scrum, acaba sendo difícil de ser implementado. Mas, Márcia, isso está confuso. Por que é difícil de ser implementado? Porque a adoção do Scrum exige uma mudança de cultura muito grande na organização. Você tem que quebrar muitos paradigmas e muitas vezes até ir contra alguns conceitos que a gente deu como certo durante a nossa vida inteira. Então, vou dar um exemplozinho só aqui do que é uma coisa que a gente acostumou, que é a gente trabalhar no modelo de gerenciamento por comando e controle, né? Então, na maioria dos projetos, tem um gerente que determina o que cada um na equipe vai fazer, quando cada um vai fazer, como cada um vai fazer. Mas no Scrum é bem diferente. A própria equipe é quem define as suas atividades. Define, inclusive, a ordem das atividades e quando elas são feitas. Então, no Scrum, é o que a gente chama de time auto-organizado, né? Não tem... a própria equipe é a equipe que vai direcionar a meta, aonde se quer chegar, ok? Bom, então isso aí é um pouquinho do Scrum. Vamos dar uma olhadinha aqui no Scrum como um todo, tá? Então, a gente tem aqui nesse slide os papéis do Scrum. Quem são as pessoas que atuam nesses papéis aqui? O dono do produto, que também pode ser conhecido como PO, que em inglês é o Product Owner, né? Tem o time de desenvolvimento e tem o Scrum Master, tá? Esses são os papéis. A gente vai ver cada um deles na sequência. O Scrum também tem os seus artefatos. Os artefatos são as entregas, né? Exatamente os entregáveis. Então, o que tem dentro desses entregáveis? O backlog do produto, o backlog da sprint e o trabalho visível. São esses os artefatos que existem no Scrum hoje. E existem dentro desse modelo, existem 5 cerimônias, que é a sprint, o planejamento da sprint, a reunião diária, a revisão e a retrospectiva. Então, esses são os papéis, os artefatos e as cerimônias. Então, vamos começar... deixa eu tirar aqui. As carinhas estão bem aqui na frente do meu slide. Então, vamos começar falando um pouquinho aí dos papéis, né? Os papéis do Scrum. Mas quem que é esse cara aí? Quem que é o dono do produto? O dono do produto é o cara que diz o que vai ser feito e em que ordem, ele que prioriza os itens, é o cara ali responsável pelo retorno do investimento do produto, tá? É a pessoa, esse cara pode ser o cliente ou pode ser um membro da equipe mesmo, do time ali de Scrum. Mas esse cara, ele tem que saber do negócio, ele tem que saber o que exatamente tem que ser feito. É para ele que o time vai perguntar. Então, olha, o que você quer que seja feito? Ele é o dono do produto, ok? Exatamente como o nome dele é. Aí nós temos o time de desenvolvimento.
que na verdade, são as pessoas que produzem os requisitos. Eles entendem as regras e eles desenvolvem, né, o produto. Eles fazem as análises, eles é que fazem os testes, eles executam, eles colocam a mão na massa para desenvolver aquilo que está sendo requisitado. E temos o Scrum Master, né? Então, são esses 3 papéis que temos aí. E quem que é o Scrum Master? Scrum Master é o cara que é o técnico e o especialista no Scrum. Ele atua como um coach, ele remove os impedimentos, ele treina e ele acompanha o time. Então, ele você falar que ele é um cara técnico, mas ele é o técnico na metodologia Scrum. Então, tudo que a gente está vendo aqui, a gente vai ver a seguir as cerimônias. As cerimônias, elas têm que acontecer. E quem que garante que isso está acontecendo na equipe? O Scrum Master. O Scrum Master, ele é o guardião da metodologia na equipe. Ele que guarda, ele que sabe, ele sabe qual é a duração de cada cerimônia, quando ela tem que acontecer, como ela tem que acontecer. Ele é o guardião do processo. Tá? E aí, colocando os artefatos aí, os integráveis, tem o backlog do produto, que nada mais é uma lista de tudo o que precisa ser feito do produto. Então, a gente pode falar que o backlog do produto, ele parte ali do owner do produto, né, do dono do produto, e ele tem que criar histórias mesmo, ali tem que ter histórias. Então, eu preciso, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu preciso que o meu usuário da minha loja virtual, ele consiga criar um usuário e ele consiga logar, criar um usuário e uma senha, e ele consiga logar com esse mesmo usuário, com essa mesma senha, todas as vezes que ele entrar aqui dentro da minha loja virtual para comprar, né? Então, isso é um item do que precisa ser feito dentro do produto, ok? Um exemplo aí para vocês. E o que é o backlog da sprint? É o plano de trabalho que o time de desenvolvimento coloca, né? É exatamente tudo que precisa ser feito, todas as tarefas, tudo isso é montado pelo time de desenvolvimento, tudo isso está lá dentro desse backlog da sprint. E o trabalho visível nada mais é do que o software funcionando. Então, por que a gente fala que é um trabalho visível? Porque toda vez que você vai entregar alguma coisa, entregar um produto, vamos colocar, né, o produto do software, né, que a gente está falando aqui, a gente espera que ele esteja, no mínimo, funcionando. Que seja poucas funcionalidades, mas que estejam funcionando. Por isso que é um trabalho visível. Está todo mundo vendo o que está todo mundo fazendo, e está todo mundo vendo que a gente vai conseguir entregar esse software com funcionalidades mínimas, mas ele vai ser entregue. Então, todo mundo consegue ver. Por isso que o trabalho é visível, né? Então, agora vamos ver quais são as cerimônias, né, do Scrum. Então, a gente tem aí a número 1 é a sprint. Por que ela é a número 1? Porque todas essas outras cerimônias aí, o planejamento, a reunião diária, a revisão e a retrospectiva, todas essas cerimônias estão dentro da sprint, tá? Então, o que é a sprint? É o principal evento, né? É o principal evento da sprint, né? De uma sprint. É exatamente o ciclo de desenvolvimento que deve ser realizado no máximo um mês, tá? Então, pode ser um mês ou menos. A gente pode ter sprint de 30 dias, sprint de 15 dias e sprint de 7 dias. Então, por exemplo, do exemplo que eu dei de criar, de um usuário e entrar lá no site e ele conseguir criar um usuário e senha. Vamos supor que a sprint tenha que trabalhar para fazer isso. Então, vamos supor que em 7 dias eles estão falando que vão entregar. Então,
a sprint é exatamente isso, ela é o processo, é onde você realiza as atividades, as cerimônias lá dentro, né? A sprint, ela se inicia junto com a reunião de planejamento. E ela só termina junto com a reunião da retrospectiva. Então, ela tem início lá, quando começa a sprint, quando começa a planejar. E quando termina a sprint? Lá no final, lá na retrospectiva. Tá? A definição da duração de uma sprint, ela deve ser guiada aí por N fatores. Tá? Então, por exemplo, qual que é o senso de urgência que a gente deseja estabelecer para a criação desse produto? Qual é a quantidade de incertezas que eu tenho? De repente, eu estou entrando num mundo que eu não vou conseguir, eu vou ter dúvidas ali no meio de como prosseguir. Então, se eu tenho incertezas, eu tenho que levar isso em consideração antes de falar de quanto tempo que vai ser a minha sprint. Um outro fator aí que também fica na dependência para a gente saber o tempo da sprint é a facilidade e a dificuldade, por exemplo, da gente obter um feedback. Então, eu fiz um pedacinho do produto, eu quero mostrar para o meu cliente. Eu preciso ter um feedback para saber se eu continuo nessa linha ou se eu mudo de direção. Vai ser fácil eu conseguir ter esse feedback do meu cliente, de todos os stakeholders envolvidos? Qual é a dificuldade que eu vou ter em relação a isso, né? Bom, isso é o que eu posso falar para vocês aí sobre a sprint. Aí vou falar um pouquinho aí do número 2, né? O planejamento da sprint. O planejamento da sprint, ela na verdade, justamente planejar o que nós vamos desenvolver e como nós vamos desenvolver. Então, o time conversa e decide como aquilo vai ser feito. Vamos partir de onde, vamos perseguir o quê e como que a gente vai fazer tudo isso. Então, é uma reunião de se planejar dos próximos passos, só que são os próximos passos ali dentro daquela sprint, né? Não estou planejando, programando o meu produto inteiro, não. Eu estou ali me planejando de como criar um usuário e uma senha para que o meu cliente possa entrar lá na loja e conseguir fazer a compra, tá? O backlog do produto, ele deixa eu ver, falei do planejamento e da reunião diária. Esse backlog do produto, ele é organizado e é priorizado. O dono do produto explica os itens, o time de desenvolvimento tira as dúvidas e aí define qual é o objetivo da sprint. Então, tem que ser definido nessa reunião, tem que ser definido qual é o objetivo da sprint. E como que eles vão fazer isso? Eles vão fazer uma lista de tarefas, né? O time de desenvolvimento vai quebrar esses itens em tarefas e vão estimar essas tarefas, em quanto tempo eles vão realizar cada tarefa. Então, e nessa mesma reunião, o time de desenvolvimento se compromete a entregar os itens que foram acordados ao final de cada sprint. Então, forma aí o backlog da sprint. Então, é assim que se forma o backlog da sprint. O backlog da sprint nada mais é do que as atividades que o time de desenvolvimento precisa fazer durante aquela sprint, tá? Aí nós temos a reunião diária, tá? Que Márcia, Oi? Márcia, desculpa interromper, só uma pergunta que está me ocorrendo aqui, talvez seja uma pergunta dos demais participantes também, tá? Você poderia me dizer se é possível aplicar isso fora de um ambiente de software, assim também, nos negócios? Sim. Tem muita gente que consegue aplicar, às vezes pega o Scrum, mas ele não consegue aplicar o Scrum como um todo. Mas, por exemplo, pelo que a gente vê das práticas e dos valores, então, as práticas e os valores a gente pode aplicar para a nossa vida, tá? A gente pode aplicar para a nossa vida. Então, se você
vislumbra o Scrum e você vê que você consegue colocar o Scrum dentro da sua empresa, ok, né? Mas é bem isso que o que eu estou mostrando aqui, isso daqui já está pronto. Então, você tem que olhar o Scrum como uma ferramenta que já está pronta, né? O ideal é você partir do problema que você tem para depois você ver se o Scrum vai resolver o seu problema, né? Então, primeiro é bom você conhecer direitinho, saber o que é e ver se isso serve para você ou não, tá? Ok, então falei da reunião de planejamento, então agora eu vou falar dessa reunião diária. Essa reunião diária, ela também é conhecida como Daily Meeting, Daily Scrum, é uma reunião rapidinha, ela acontece rapidamente, uma reunião de 10, 15 minutos no máximo, e ela a sugestão é de que ela aconteça sempre no mesmo horário e no mesmo local. Para quê? Para que seja tudo muito simples mesmo, para que não tenha dúvidas, para que ninguém fique perdido. Qual que é o ID da reunião? Qual que sala que é a reunião? Sala, ninguém nem sabe mais, né, que sala, né? Porque tá todo mundo vivendo no mundo virtual, né? Então, qual que é o ID da reunião? Vai ser pelo Zoom ou vai ser pelo Meet, né? Então, hoje é mais ou menos assim, mas a ideia é que essas reuniões aconteçam sempre no mesmo local e sempre no mesmo horário, tá? E qual que é o objetivo dessa reunião? É planejar o trabalho para as próximas 24 horas, tá? É isso, você vai planejar seu trabalho para as próximas 24 horas e vai inspecionar o progresso do objetivo da sprint. Então, está todo mundo alinhado com o objetivo da sprint? Está todo mundo sabendo aonde a gente quer chegar? O que a gente precisa fazer? Será que a gente vai, pessoal? O tempo está chegando, tá dando tempo. Será que a gente vai conseguir criar o usuário e a senha para que o cara possa ir lá e comprar na loja? Então, é isso. Tem que estar sempre chamando para o objetivo da sprint, né? Então, o time basicamente responde a 3 perguntas nessa reunião. Todo mundo responde. O que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje e quais são os impedimentos. O que está te impedindo de fazer o que você tem que fazer hoje? Então, vejam o poder dessas 3 perguntinhas. Você não deu nada para elas, mas veja o poder dessas 3 perguntinhas. O que eu fiz ontem, a gente eles, né, o time, não tem líder ali, o time está inspecionando o progresso. O que eu vou fazer? A segunda perguntinha, a gente está projetando e adaptando os planos e compartilhando as informações. E a terceira perguntinha, tem algum impedimento, né? O que a gente está fazendo aí, né, com essa perguntinha? Identificar os problemas e os riscos, né? Então, todo dia a gente pode identificar algum problema, identificar algum risco. Para que eu vou deixar para amanhã se tem alguma coisa me impedindo hoje, tá? Então, ao longo dessa reunião, o time precisa sempre se perguntar se eles vão cumprir o objetivo da sprint e se alinhar com os impedimentos que possivelmente eles possam ter ali. E o Scrum Master é o cara responsável para remover os impedimentos, né? Por isso, a função ali dele, né? Uma função bem legal a dele, né? Então, ele entra na reunião e resolve o problema. Se identificaram aí os Scrum Masters? Ok, então, falar para vocês aí de mais uma cerimônia, que é a reunião da revisão da sprint. Ela sempre acontece no último dia da sprint, falando aí para vocês que ela pode durar 4 horas, uma reunião que pode durar até 4 horas, numa sprint de 30 dias, tá? Por exemplo. Então, todo o time Scrum participa, mais os stakeholders, tá? Gerência, usuários, diretoria, enfim, todos os que estão envolvidos na criação daquele produto, daquela sprint. Né? Mas por que, então, né, que todos participam dessa? Né? Das outras, é só o time Scrum que participa. Dessa aqui, ela é mais aberta. Né?
Porque essas pessoas, esses outros stakeholders precisam participar, porque é uma reunião para demonstrar o item que ficou pronto na sprint. Dessa forma, o time obtém um feedback daquilo que foi feito. O foco dessa reunião é justamente discutir sobre o produto e não sobre processos. A audiência principal aqui são os stakeholders, porque, na verdade, são eles que precisam ver o software funcionando. Preciso ver, e aí, conseguiu fazer com que o meu cliente crie o usuário e a senha? Sim, vem aqui ver. Olha aqui, é uma demonstração, é isso. Pode ser uma reunião de 10 minutos. O cara viu, gostou, validou, acabou, tá ótimo, né? Então, é apenas uma demonstração, é uma apresentação mesmo. O dono do produto aqui, nesse caso, ele pode pedir para ajustar algum item, caso ele não goste. Ele pode, esse o momento que ele pode pedir melhorias, tá? E a última cerimônia é a reunião de retrospectiva da sprint, tá? Então, essa reunião, ela dura 3 horas, e falando de uma sprint de 4 semanas, né? Falando de uma sprint de 1 mês, e o foco dessa reunião é no processo. Lá era no produto, aqui é no processo. Quem que participa aqui? Todo o time Scrum. E a reunião, ela é com base em perguntas como o que nós fizemos de bom que a gente vai manter, o que a gente pode melhorar, como que a gente vai implementar o que a gente precisa melhorar. Então, aí com base nessas respostas, o time vai criar um plano de melhorias com as ações e com datas para executar essas melhorias, tá? Então, é uma reunião que acontece para que o time fale abertamente sobre as coisas boas e as coisas não tão boas que aconteceram durante a sprint e o que deve ser melhorado na opinião de cada um. É uma reunião que todo mundo tem que falar o que funcionou e o que não funcionou, né? Então, aí, um resumo aí do ágil para vocês, do que o Scrum pode trazer um pouquinho, é que o foco é adaptação ao invés de planejamento. O foco é completamente adaptação, ok? E aí? Tá tendo perguntas? Às vezes a gente faz uma melhoria num processo, a gente acha que está fazendo ágil, porque está eliminando algumas tarefas, né? Será que isso tem a ver? Essa é uma pergunta, né? Eu vi que é muito mais complexo até, achava que algo mais simples que a gente pudesse fazer dentro de um processo de trabalho. E essa parte de negócios também, gostaria de saber se tem esses princípios, se tem algo voltado para o ambiente de negócios, algum desses princípios, desses valores. Sim. Então, tem sim, inclusive, está se falando muito sobre o Agile nos negócios, né, que tem até o nome para isso já, que chama Business Agility. Só que aí é muito possível você implementar o ágil dentro da sua empresa, mas aí você precisa partir do seguinte princípio, de que cada jornada é única. Cada empresa tem a sua dor, cada empresa tem o seu problema. Então, ponto de partida é sempre o entendimento de que usar o Agile não significa mais rodar as práticas da metodologia só em times de tecnologia. Então, que a gente pode aprender a usar esse mindset em times menores, né? Em ter times menores, que estão conectados com o problema do cliente final. Então, com o máximo de autonomia para inovar, né? E tem que ter um entendimento, né? Tem que ter a compreensão de que essas equipes são mais capazes de gerar o valor para o consumidor e também deve construir uma estrutura organizacional cada vez mais forte para suportar essas equipes para fazer
essa transformação, tá? Isso é um assunto bastante complexo, porque para fazer isso, né, para ter essa estrutura, para estar aberta a essas novas práticas, né, são necessárias aí conexões entre as diversas áreas que compõem uma empresa. Então, operação, negócios, RH, jurídico, né? Então a gente tem que estar conectado com as áreas e tentar derrubar aquele mindset de comando e controle, para dar lugar à colaboração, à experimentação, à agilidade mesmo, né? Então, essa mudança, ela exige uma profunda transformação cultural, que aí as pessoas têm que ser capazes de transferir o foco da empresa, que antes era voltado às necessidades do negócio, voltados para a necessidade do consumidor, tá? Então, não é uma coisa fácil. Então, você olha, quando a gente está falando de business agility, né, da agilidade nos negócios, a gente vai fazer o caminho inverso. Então, o que eu mostrei para vocês aqui agora foi um framework Scrum. Ele está lá, ele está pronto. As regras estão lá, está tudo pronto. Então, aquilo serve para mim? Ah, legal, vou pegar e vou usar. Agora, o que acontece quando você fala em aplicar a agilidade nos negócios? A gente tem que fazer o caminho inverso. A gente tem que primeiro ver quais são os problemas da nossa empresa e partir dos problemas para ver quais as soluções que a gente vai encontrar para resolver esses problemas, tá? Então, as lideranças que estão dentro de um cenário de uma transformação ágil, elas têm que entender o potencial do problema que está na mesa. O problema está aí. Então, estou partindo do problema para encontrar a solução. Então, não se trata mais de um desejo de mudar, né? É uma necessidade fundamental. E, às vezes, mudar é doloroso, né? Só que, às vezes, pode ser mais doloroso a gente perder para o mercado que a nossa concorrência está fazendo isso, está sendo ágil, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Tem algumas perguntas aqui no nosso chat, Márcia, deixa eu passar para você, tá? Então, são duas perguntas aqui, né? A primeira é, ser ágil significa trabalhar e entregar com maior velocidade? Essa é uma. Tem uma outra também. É possível aplicar o método ágil em uma empresa com muitos processos já burocráticos e enraizados? A primeira pergunta é 10. Todo mundo acha que porque você está falando de agilidade, você vai fazer rápido. Não, isso não é verdade. Você vai fazer de uma forma estruturada, né? Então, ela não é mais rápida, ela pode ser mais rápida. Dependendo do que você está usando hoje para entregar o seu projeto, ela pode ser mais rápida, sim. Mas a gente não tem que fazer essa analogia, né? De que o ágil é rápido. Eu vou adotar o ágil na minha empresa porque eu vou fazer tudo rápido, porque todo mundo vai ser rápido. Não, é justamente porque tem os processos estruturados. No caso do Scrum, né? Ele está tudo estruturadinho. E quando você não tem essa estrutura, quando você tem que partir do seu problema para a busca da solução, aí pode ficar mais demorado ainda, não é fácil, né? Aí até já vou enganchar com a pergunta de aplicar o ágil em empresas mais burocráticas, né? Que estão enraizadas com essa coisa de comando e controle. Olha, é possível sim. O que pode ser que não seja possível? Você aplicar o ágil de uma vez só, em todos os departamentos, em todas as áreas. Então, o que você pode fazer? Você não precisa nem começar na sua área. Você pode começar no seu time. Você pode começar no seu time. A conversar com o seu time. O que a gente pode fazer melhor? Quais são os problemas que nós temos e como a gente resolveria esses problemas se a empresa não fosse tão burocrática? E a gente reclama que as empresas são burocráticas, mas, na verdade, a gente fica na nossa, né? A gente não questiona. E às vezes a gente fala, eu não vou questionar porque não vai adiantar, e aí fica nisso, né? Quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha. Então, é possível sim, desde que você consiga
Comece pequeno, você não precisa, o ágil é justamente isso, né? A metodologia ágil é justamente isso, é você pensar pequeno, você pensar da forma simples e fazer o mais simples possível. Então comece ali, com você, com o seu time. É isso que eu recomendo. Tem mais um comentário aqui, Márcia, uma pessoa que ele pergunta como que ele pode fazer para ele se adaptando com essa metodologia, com esse novo mindset, né? Mesmo trabalhando num ambiente que isso não acontece ainda. Ele comenta que foi o primeiro contato que ele teve agora, né? E Legal. Ele está iniciando estudos na área de TI, então o que eu queria também saber, assim, onde que a gente pode buscar mais informações, onde que a gente pode... Tem algum livro? O que você recomenda para a gente? Eu tenho recomendação de livros aqui. Se vocês quiserem, eu posso passar para vocês. Mas é assim, para quem está começando agora, existem certificações também. Agile tem a Professional Scrum Master, ela tem a 1, a 2 e a 3, se eu não me engano, são 3 certificações. Quando você estuda para se certificar, você acaba aprendendo muita coisa, né? E tem muitos livros, muitos experts falando sobre o assunto hoje. Tem o Mindset, tem o Manifesto Ágil, aquele que eu mostrei para vocês lá no comecinho, quando começamos aqui o bate-papo. Se você pegar o Manifesto Ágil e ler esse Manifesto Ágil, você não precisa ler muito mais coisas sobre agilidade, não, tá? Não precisa ler, porque está tudo lá. É um documento lindo, lindo, que descreve exatamente o que é o ágil e como ele deve ser conduzido, tá? Então, não tem... para quem é da área de TI, olha, mais legal ainda, porque consegue ver isso que eu falei aqui, consegue ver isso funcionar de uma forma mais fácil do que uma pessoa que é da área de negócios, que é um pouquinho mais complexo, tá? Então, eu posso deixar algumas dicas de livros para vocês, os próprios criadores do Scrum Master, eles lançaram um livro bárbaro que explica direitinho, ele vai falar especificamente sobre o Scrum. Então, hoje tem pessoas muito renomadas e muito conhecidas falando sobre os assuntos. Aqueles 17 profissionais que criaram o Manifesto Ágil, se vocês procurarem por eles também na internet, vocês só vão ter leituras boas. Então, eu partiria do manifesto. A primeira leitura básica recomendável para você realmente entender o que é o ágil e chegar para o seu gestor amanhã e falar assim, vamos estudar comigo o que é esse ágil aqui para a gente ver se a gente consegue fazer alguma coisa diferente? Muito legal, Márcia, excelente. Nossa, acho que esclareceu bastante, pelo menos um caminho, um primeiro conceito, principalmente para mim que não conhecia ainda sobre o assunto. Espero que todo mundo aí tenha aproveitado. Finalmente, só que a gente vai ter que encerrar, está chegando o nosso horário. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta, mas vocês podem passar para a gente, depois a Márcia pode responder, a gente pode conversar também num outro momento mais adequado. Quero te agradecer muito mais uma vez, Márcia, em nome do IBF, por você ter feito essa disponibilidade na tua agenda, estar aqui com a gente. E o que ficou para mim muito forte foi essa questão que a gente tem que tentar. Errar, a gente aprende e a gente vai de novo, né? A gente tem que começar a estudar e ver novas formas da gente fazer o nosso trabalho melhor, ter um resultado melhor também. Acho que essa aqui ficou, pelo menos, uma ideia muito forte para mim, essa questão do mindset também. Você pegou, é isso aí, você pegou a essência. Então, eu que agradeço vocês pela oportunidade muito bacana de estar aqui essa noite. Eu desejo uma boa noite para todos vocês e fiquem atentos aí, a gente sempre está divulgando, tem muitos eventos legais, agradeço a Giovana, ao Flávio, que estão dando todo o suporte para a gente por trás aqui nas ferramentas também.